Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Vitória, capital do Espírito Santo, para iniciarmos os nossos trabalhos do 4º Congresso Brasileiro Governança, Fiscalização, Competitividade, Sustentabilidade nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. Eu vou pedir permissão senhoras e senhores, para que eu possa tirar a máscara, porque senão, se eu colocar o óculos com a máscara, embaça e eu não consigo ler o mini currículo do palestrante, ok? Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, mais uma vez, estamos iniciando os trabalhos do 4º Congresso Brasileiro de Governança, Fiscalização, Competitividade e Sustentabilidade nas áreas de engenharia, agronomia e geociências. Nesse primeiro período da manhã, nós vamos ter a nossa primeira palestra intitulada Inovação Colaborativa Impulsionando a Governança, o ponto G do ESG. Para falar sobre esse assunto, nós vamos convidar o engenheiro eletrônico Mauro Carrusca. Por favor, Mauro. Cuidado aí, cuidado. Isso. Ontem eu me machuquei aí. Mauro Carrusca é engenheiro eletrônico, professor especialista em inovação e empreendedorismo pela Babson College, nos Estados Unidos da América. Conselheiro de Inovação de Empresas em Estratégia de Inovação e Visão de Futuro, evangelista em ESG através da inovação colaborativa. Foi executivo e consultor da IBM nos Estados Unidos, no Silicon Valley e IBM Brasil. CEO e fundador da Care Innovation, atua como vice-presidente da Agrotech da Sucesso, Minas Gerais, membro do Conselho de Inovação da AC Minas e do Conselho de Presidentes de Minas Gerais e consultor da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Idealizador da plataforma Care, modelo de gestão colaborativo, um dos realizadores do movimento de inovação aberta Ideias for Milk, da Embrapa. Também idealizador do primeiro coletor de dados nacional, palestrante em eventos nacionais e internacionais e também, nas horas vagas, ele escreve. É coautor do livro Pinceladas de Inovação. Senhoras e senhores, apresento-lhes o engenheiro Mauro. Mauro, bom dia, seja bem-vindo ao nosso evento. Bom dia. Pedir autorização aí de vocês para também tirar a máscara, porque falar com máscara é difícil. Parece que volta para a gente, né? Bom, vamos dar início. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço aí ao Jorge, eu não estou vendo ele aqui, deve estar chegando aí, pelo convite, né? Depois dessa pandemia que nos assolou aí esses anos todos, que a gente está aqui agora ainda imerso nisso, é a primeira vez que eu volto ao palco. Foram muitas palestras online, muitas falas online. A última vez foi em Florianópolis, em janeiro de 2020, para uma multinacional americana, onde eu estava abrindo um evento. E de lá para cá, não preciso de repetir o que aconteceu no mundo, né? Então, a confiança da organização de me dar essa oportunidade de estar aqui é fantástica para mim. E eu gosto muito de compartilhar. E eu fui apresentado e de uma forma muito formal. Eu gostaria de contar um pouco de quem sou eu. Eu não tive uma infância fácil, né? Eu tive que me virar para estudar, desde ser camelô e até um dia conseguir realizar um sonho, que é fazer engenharia. Engenharia na PUC. E é interessante que, aí eu gostaria de compartilhar com vocês, o primeiro ponto que eu ajudo clientes nossos. Fiquem do lado das pessoas boas, apoiem pessoas competentes. Você não precisa de 100, você precisa de um que vale por 100. Só que, quando você conseguir, não o perca. Valorize. Reconheça. E eu fiz isso. Eu sempre fui um autodidata de tecnologia.
E quando eu entrei na PUC, eu olhei para os lados, só tinha fera, que tinham saído de grandes escolas técnicas. Eu não tive essa oportunidade. O que eu fiz? Eu me apoiei neles, fiquei do lado deles. E fui premiado no final do curso com o primeiro lugar da universidade. Isso para mim foi um prêmio de empreendedorismo, de saber o que você quer, de resiliência, né? E a vida foi passando. Uns anos depois, eu fui para o Silicon Valley, já pela IBM, e fiquei vários anos lá. E é outro mundo. E eu entrei lá em 85, no olho do furacão, com um estudo paralelo que eu tinha de entender quando é que o computador viria para a mão. Porque para mim mudaria tudo. Porque a informação chegaria na mão de quem não tinha acesso à informação. E desse tempo todo que eu fiquei fora, que alguns anos depois, exatamente, nós estamos muito felizes que a nossa empresa completou 28 anos agora. E nesse tempo todo, a gente veio desenvolvendo esse modelo. E esse modelo que a gente chama hoje, que é o modelo de gestão colaborativa, que realmente é a inovação. Como é que a gente une essas mentes? Eu acredito na empresa movida não mais por pessoas, mas por cérebros, independente do corpo que abriga o cérebro. E esse é o que a gente faz. Então, esse momento que a gente fala em governança, que a gente fala em transformação, fala em digital, fala em tecnologia, falamos em aceleração, falamos em futuro, falamos em transparência, em ética. Tudo isso, nós estamos falando da colaboração, da inovação colaborativa. E aí, quando a gente fala, o que é colaborar? Colaborar é sobre gente, é sobre pessoas. Nós que lidamos com a inteligência artificial, eu ainda não conheço a inteligência artificial colaborando. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas por enquanto ainda não. E outro detalhe, pessoas que não estão bem, pessoas que não estão felizes, elas têm menos propensão em ser colaborativas. Então, quando a gente vê a colaboração está ligada à felicidade. É a mesma coisa da inovação, que está ligada à colaboração, que por sua vez está ligada à felicidade. E detalhe, a governança é sobre colaboração. Resumindo, governança é sobre gente. Governança não é regra, é gente. É gente que coloca, que faz acontecer, né? E esses desafios da governança são muitos, porque nós estamos num contexto muito instável, um contexto de incertezas, e que, na verdade, a gente tem que perguntar, que momento é esse? Que momento é esse que nós estamos vivendo, que a revista The Economist, numa das capas, coloca: como é que será nosso futuro com 3 graus de elevação da temperatura? Será que nós vamos realmente sentar numa poltrona já numa terra inundada? Quais os pontos que vêm acontecendo ao longo desse tempo todo que a gente tem que observar? Será que nós estamos caminhando para um planeta que nós não vamos mais conseguir respirar? Os acidentes ecológicos aparecem todo dia. Cada dia a gente é surpreendido com um diferente. A água, esse bem tão valioso e tão escasso, quantas pessoas ainda não têm acesso a uma água potável no mundo? A destruição da natureza pelas queimadas. Fome. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, após a pandemia, mais de 21 milhões de pessoas ainda não têm direito ao que comer. E 5 milhões passam fome. E isso num país que é um dos maiores produtores do agronegócio do mundo. Alguma coisa está errada. Calamidades como essa, como evitar? Há alguns anos, isso aconteceu
parece que não teve nenhum tipo de aprendizado, que logo em seguida, um tempo depois, aconteceu de novo. No mundo, a cada 45 segundos, uma pessoa ceifa a própria vida. E no Brasil, é interessante que o número é parecido, é 45 minutos. Por que será? Eu fiquei sabendo, andando de carro, quantas pessoas pulam da terceira ponte, que é uma coisa que acontece sempre, é uma coisa triste. O burnout já é pago pelos planos de saúde. O estresse está absurdo. O que está acontecendo? Como que as empresas, as organizações podem minimizar isso? É interessante que, sobre esse ponto, eu discuti isso a convite do Bradesco, dia 1º de agosto de 2019, no auditório de inovação do Bradesco, na avenida, ali perto da Avenida Paulista, em São Paulo, para presidentes de empresa. Nós tínhamos um auditório com 160. E nós estávamos discutindo o impacto da tecnologia no ser humano. O lugar de trabalho não tem mais lugar, é onde você está. A maioria consegue fazer isso de forma remota. Essas tecnologias que nos criam ansiedade todos os dias. Essa desaceleração de uma economia que a gente não sabe mais aonde vai chegar. É um momento interessante de risco geopolítico. Nós estamos vendo guerras, guerras e guerras. Essa ameaça climática que nós já falamos. A polarização, o conservadorismo. E por aí vai, gente. Regulações, uma atrás da outra, dentro de um mundo digital que não funciona mais. Essas regulações foram feitas para o mundo analógico. Fala-se muito na experiência do nosso cliente, mas hoje as empresas estão preocupadas com a experiência de quem está lá dentro, é do colaborador, é do funcionário. Ele está feliz, ele está bem. Eu não quero que ele pule de uma ponte. E é bacana que alguém desperta para isso. A BlackRock sempre, manda essas cartas para os acionistas. O Larry Fink, que é o fundador da BlackRock. A BlackRock é uma administradora de fundo, uma das maiores do mundo, e administra, se não me engano, a maior, e administra alguns trilhões de dólares. E ele solta uma carta há 2 anos, se não me engano foi em 2019, falando que ele não vai gerir fundos de empresas que não sejam socialmente responsáveis. E isso gera um fuzuê no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que já era uma coisa antiga, parece que é moderno, mas não é. Isso não é moderno. Só que existe um momento do hype, existe um momento que aquilo vem à tona. E começou com ele. E nós estamos ainda falando desse momento onde, daqui a algum tempo, em 2050, nós vamos ter 10 bilhões de pessoas. E se o ritmo da alimentação, da produção continuar do jeito que está, não tem alimento para todo mundo. Falamos, segundo o mapa da fome, que um terço dos alimentos produzidos se perdem entre a porteira da fazenda e a mesa do consumidor. Gente, somos engenheiros. Eu sempre falo e repito, engenharia muda o mundo, ela transforma o mundo, e nós temos que transformar isso. Olha as oportunidades que estão batendo na nossa porta. 1/3 dos alimentos, 33,33% é perdido. E a logística? Nós estamos falando de uma energia que 1/5 ainda não tem acesso. Estamos falando de profissões novas. Fala-se de desemprego tecnológico. Segundo o Fórum Econômico Mundial, mais de 30 novas profissões já apareceram. Eu selecionei algumas interessantes para discutir com vocês e mostrar para vocês aqui. Uma delas que eu acho muito bacana, assessor de enviesamento algoritmo. Enviesamento algoritmo. Sabe o que é isso?
É você, na sua empresa, desenvolver uma inteligência artificial para algum fim, e essa inteligência artificial tomar um outro sentido, sozinha. Por exemplo, ela fica homofóbica. Existe hoje um cargo para isso. Como existe um cargo para um detetive de dados, para um analista de cybercrime. Por exemplo, os carros autônomos vão ser realidades a curtíssimo prazo de tempo. É só o 5G se popularizar. Você já imaginaram você sentado no banco de trás, no seu carro, com sua inteligência artificial, te levando para uma viagem e alguém sabotar, um hacker, entrar na sua inteligência artificial e jogar seu carro no abismo? Então, nós temos esse cargo, que é o cara que vai ocupar o analista de cybercalamidade. E são vários. Você fala, olha, eu estou com um problema com um funcionário, o que a gente fala com ele? Manda ele procurar o nosso consultor de saúde digital. Ele está com algum problema de estresse. Parece brincadeira, mas isso existe. Mas, facilitador de trabalho remoto. Precisamos de colocar um departamento em casa. Como é que faz? Veja com o diretor de facilitador de trabalho remoto, que ele sabe todas as coisas que têm que serem preparadas. Gerente de equipe, homem-máquina. Você vê que a gente está evoluindo muito. E esse futuro, esses sinais dos futuros estão na nossa cara todos os dias. Eu quero mostrar aqui alguns segmentos. Eu peguei 2, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. Vocês já imaginaram a energia sem água? Sem o vento, sem o sol e sem os dejetos animais para fazer sem a matéria orgânica para fazer a energia da biomassa? Pois é. Olha para vocês verem onde nós chegamos. Pois é, tem gente que pensou assim, uma startup francesa, ela passou a gerar energia a partir de uma luzinha emitida por uma bactéria no fundo do mar. E através de um estudo, ela conseguiu cultivar essa bactéria do lado de fora, e hoje ela já consegue iluminar, gerar uma potência equivalente a uma lâmpada orgânica. Ou seja, uma energia que vem de bactérias. Inclusive, essa startup é investida pelo Google. E por aí vai. Vocês já imaginaram o leite sem a vaca? O hambúrguer sem o boi? O ovo sem galinha? O café sem grão? Parece tudo isso impossível, mas não é. Tudo é realidade. Né? Os vegetais já estão fazendo hambúrguer, já estão fazendo ovos, né? O leite foi desenvolvido a partir só da proteína do leite, já se desenvolve, já tem uma startup nos Estados Unidos que fabrica até derivados do leite. Mas onde que eu quero falar? A gente está numa região do café. Mas já pensaram num café sem o grão? Pois é. Aumenta um pouquinho para mim. Isso é uma verdade. Em Seattle, nos Estados Unidos, né, uma startup conseguiu sintetizar, a partir de 100 compostos, tá, do café tradicional, e desenvolveram, né, um pó exatamente com o mesmo aroma e sabor do café, usando 60 tipos de planta. E o mais interessante e a ousadia é que eles fizeram um teste à cega, dentro da universidade. E eles montaram uma banca, colocando 2 garrafas de café, uma produzida a partir de 60 vegetais e a outra de um café de uma grande produtora e comercializadora, que é a Starbucks. Né? E colocaram o pessoal para sentir esse café. Pasmem. O café preferido foi o sintetizado a partir de 60 vegetais. Simularam o café com grão. E é interessante, eu estou colocando esse ponto para mostrar de tudo isso que a gente viu para trás aqui, aonde que essas startups, esses garotos estão procurando. Primeiro,
Eles não querem substituir. Por quê? Eles sabem que lá em 2050 nós vamos ter deficiência. Então, eles querem gerar produtos para participar dessa festa. E esses produtos têm que serem sustentáveis. Eles falaram, nosso produto é sustentável, é acessível, qualquer um pode chegar até ele, é barato, é gostoso e é nutritivo. E um dos pontos chaves é que os consumidores estão abertos a novas experiências. As pessoas estão abertas a novas experiências. E isso é muito legal, né? E todo esse momento que a gente vive, né, quando a gente fala da indústria 4.0, tem gente que fala da revolução digital, revolução 4.0, seja lá que número que dá, eu gosto muito de falar X.0. Onde tudo é diferente, onde a gente tem uma indústria totalmente automatizada, nós podemos usar a internet das coisas, que são sensores inteligentes, para, dentro da saúde, fazer até operações à distância. E isso é muito legal. No agronegócio, essas tecnologias vêm fazendo sucesso. Olha a produção do Brasil. Nós conseguimos aumentar exponencialmente a nossa produção sem aumentar 1 metro quadrado em área plantada. E isso é a mesma coisa na produção do leite. Essa eu conheci bem, porque eu venho acompanhando a cadeia. Quando a gente fala em drones, em Dubai estão já fazendo drone para transporte de passageiros, só que a Embraer também já está lançando dela. Então nós estamos evoluindo muito, 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 muito. E por quê? Esse mundo, gente, atual, esse mundo digital, ele não cabe mais no mundo analógico. Um conselho que eu gostaria, assim, uma mensagem para vocês. Esse momento que a gente está vivendo é tão diferente, que eu acho que vocês deveriam, sabe, eu às vezes faço isso, levantar e acordar e dar um beliscão com força, sabe? Para doer, falar, caramba, eu estou vivo. Eu estou vivendo toda essa transição. Gente, nós estamos num ponto de inflexão entre um mundo analógico para um mundo digital. O que está acontecendo na vida hoje e no planeta não é nada do que está para vir. Nada. O que eu faço há anos é estudar futuro. E vou falar para vocês, vai mudar muito. Nada do que está acontecendo agora. Então, vocês estão num ponto de transição, num ponto de inflexão. Inclusive, a palavra da moda é o digital. É esse mundo físico mais o digital. Nós estamos saindo para um mundo mais digital. Que ele não cabe lá mais dentro disso. Então nós temos que buscar um equilíbrio para isso. E o equilíbrio está onde? Em nós, nas pessoas. Nós somos insubstituíveis. E são as pessoas que estão fazendo a diferença. São elas que fazem a diferença. E a gente entender que essa moda que está vindo aí do ESG não é novo, não é uma coisa nova. Isso vem de muito tempo. E isso não caiu assim, né, do nada. Não caiu de paraquedas. Na verdade, a Rio, lá em 2012, né, já discutia isso. Isso não é uma coisa imposta pelo dito primeiro mundo, pela Europa, pelos Estados Unidos. Que lá eles têm um modelo de vida diferenciado. Nós estamos andando com as nossas pernas. Nós temos que encaixar esse modelo de sustentabilidade dentro das nossas realidades. A Rio 92 colocou os 17 objetivos sustentáveis para o mundo. Infelizmente, parece que ninguém escutou, não viu isso, que muita gente ainda continua vivendo da mesma forma. E quando se fala nesse ESG, que na verdade o E vem de ambiente, do meio ambiente, o environment. O S vem das pessoas, da responsabilidade social. E o G é de como é que eu preocupo com isso. Que esse é o ponto que eu quero discutir muito com vocês.
O G é a governança. Como é que eu faço isso acontecer? Né? Então, se a gente pensa, eu gosto muito, como matemático também, né? Como a maioria daquela... Vocês devem lembrar da regra de demonstração por absurdo. Quem aprendeu isso lá na matemática, né? Então, antes da gente ver o que é, o que não é. O que não é o ISD? Primeira coisa, não é filantropia. Tá? Não é uma forma de doação, nada disso. Não é patrocínio. Não são apenas tópicos relacionados à sustentabilidade ambiental, é muito mais abrangente, né? Não é caro, não é complicado, tá? Não pode ser um faz de conta, que o americano chama de greenwashing, ou seja, eu falo que faço, mas na verdade eu não faço. É só para a mídia saber que eu estou bem, que minha marca é legal. Mas às vezes não é verdade o que está acontecendo, né? A tradução básica para mim, que eu gosto muito de usar, é essa. É uma habilidade da empresa de ser sustentável, de sustentar valores de longo prazo. Gente, isso não é modismo. Isso não vai ser mais um quadrinho pendurado na recepção do negócio, na recepção da empresa. Não vai ser. Como foram várias outras certificações e selos. Isso veio para ficar, porque quem está cobrando é essa garotada que a gente viu, são esses jovens. Aliás, eu vou abrir um parênteses. Há uns 2 meses atrás, a Band me ligou e eu entrei ao vivo falando 5 minutos no canal Rural. E, focado ao agronegócio, eles queriam saber o que eu imaginava, o que eu pensava sobre ESG, inclusive de um projeto que a gente lançou, um programa para ajudar as organizações. E é interessante que no finalzinho, a última palavra minha, o Tavinho, que é um cara que coordena, ele me perguntou: Carrusca, isso é para todos? E a minha resposta caiu assim, eu falei: poxa, eu vou gastar mais meia hora para explicar. Eu falei: não, é para todos. E vou dar um exemplo. É para quem planta o trigo, até para quem vende o pãozinho na padaria. Pronto, deu para entender a cadeia de valor? Ou seja, passa por uma fábrica, passa por uma indústria, passa para o cara que está lá com a mão suja, que está sentado no trator, e passa para o cara da padaria. Ou vocês acham que um jovem que entrar numa padaria e ver um maltrato a um colaborador, a uma pessoa lá dentro, isso vai ficar impune? Ou ele vai numa rede, no Instagram, ou numa rede social e publica aquilo com uma foto ou com um áudio? Ou passa impune se nessa padaria um dos funcionários percebe que um rejeito é jogado no esgoto que não deveria, isso está poluindo o planeta em que ele vive. Ele vai na rede e fala sobre isso. Ou seja, isso é para todos, isso veio para ficar, né? Então, é importantíssimo a gente entender esse negócio e pensar, entendendo, ele significa essa mudança climática, mas é mais. Nós estamos falando de meio ambiente. Quando nós falamos do social, nós estamos falando principalmente da diversidade, da inclusão e da equidade. Para com isso que em cargos iguais as mulheres têm que ganhar menos que os homens. Poxa, são mentes. Como eu falei no início, a empresa tem que ser gerida, não é por pessoas, é por mentes. Independente da cor da pele, do sexo, sei lá, da opção sexual. Não tem sentido mais. Nós estamos no outro mundo. Bem-vindo ao século XXI. Quem não entendeu? E quando se fala de governança, eu acho, na minha visão, esse G, ele transcende a governança corporativa. A governança corporativa está trazendo as empresas até aqui. Muitos não conhecem esse nome, mas às vezes até uma loja da esquina, pequenininha, ela pratica pontos referentes a uma governança corporativa. Mas a governança que eu considero é a governança colaborativa, que ela abrange isso, ela inclui uns pontos básicos, como a transparência, como a equidade, como a diversidade, como uma gestão mais inclusiva, uma gestão mais colaborativa. E esses pontos são fundamentais. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar dessa empresa diferente, dessa organização onde as pessoas são iguais. E que eu consiga dar transparência às minhas ações e não tenho medo disso, porque o ISD, o ESG, como preferirem, ele exige isso. Bom,
Toda vez que eu vejo, eu começo a rir. Na verdade, eu prefiro a muqueca capixaba. Mas é uma brincadeira, né, para a gente quebrar um pouco. E eu acho que essa pandemia não tem quem não virou chefe em casa, né? Ou quem não sabia, tentou aprender a fazer alguma coisa, né? Mas o que eu quero contextualizar com vocês é que a gente precisa descomplicar o ISD. Ele não é complicado. Dá para fazer, independente do tamanho do negócio de vocês, tamanho da empresa. Pode ser uma corporação de 100 mil pessoas e pode ser uma empresa de 10 pessoas. Todas têm que praticar isso. Nós temos que desgourmetizar esse ISD, né? E, na verdade, como eu falei antes, ele não caiu de paraquedas. Nós temos oportunidades de ganhar muito dinheiro, oportunidades de colocar a nossa marca em relevância usando isso. E isso vale para uma empresa, vale para uma entidade, vale para o governo, vale para uma associação de classe. Isso é para todos. Todos têm que praticar. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos dentro do planeta, que é nosso. E nós temos que cuidar dele. E é interessante que a consciência do brasileiro é muito legal. Uma pesquisa da PwC mostra que mais de 47% das pessoas relacionadas ao agro estão preocupadas com ações sustentáveis, contra, se não me engano, 39% do resto do mundo. São oportunidades que não param. E entender que o ESG, a implantação, não é uma coisa pontual, é uma jornada. E ele não pode ser paralelo ao negócio, ele tem que ser transversal às suas ações. Esse é um ponto que eu gostaria de aflorar para vocês. Nós temos que entender essa mudança, que os benefícios que ele pode trazer para a gente. E são vários. Ele é estratégico para o nosso negócio. Aqueles jovens que são os nossos clientes, que são os consumidores, eles podem não comprar mais o seu produto ou o seu serviço. E como é que nós vamos pensar em ESG? Primeiro, em estratégias de regeneração. Mentalidade do berço ao berço. Ou seja, se eu fabrico cerveja, eu quero o vidro de volta, eu quero a lata de volta. O que eu fabrico, eu quero reciclar isso. Se eu fabrico um equipamento eletrônico, é do berço ao berço. De ponta a ponta. Eu tenho que tomar conta da cadeia de valor, né? E isso é fundamental. Pense o negócio... voltou. Na cadeia de valor, como um todo. Para isso, né, o consumo é importante. É interessante que a gente tem um modelo de vida que a gente não quer mudar. Está muito confortável, está tudo muito bacana. Eu sei que as minhas ações estão destruindo alguma coisa, ela tem um efeito global. Mas eu também não quero mudar. E nós temos que ter ações para garantir o planeta. Não é para agora, é para o amanhã, é para o futuro. Garantir um planeta para todos. E, como eu já falei, inovação é sobre pessoas, governança é sobre pessoas, colaboração é sobre pessoas. Inclua as pessoas. Normalmente, eu falo muito na área de inovação, ela entra na organização em cima, mas é executada de baixo para cima. E a governança também é desse jeito. Quem em cima fala, precisamos adotar, mas quem vai fazer a implantação é de baixo para cima. Então, tem que incluir 100% das pessoas. Por isso que a conscientização é importante. E quando a gente fala do ponto G do ESG, então nós estamos falando da governança. A governança nós já sabemos, é o que mantém o negócio em pé. A governança corporativa. E o G, ele vai dar sustentabilidade ao que já existe. Mais ainda. Então, ele deve promover essa inclusão, essa transparência, saber comunicar isso, garantir que as ações sejam realizadas de forma transparente.
A palavra mágica é transparência. Transparência, transparência e transparência. E entender que nós não temos nem o S, nem o G, nem o E, se nós não tivermos a governança. O E, gente, e o S, há alguns anos atrás, era uma pessoa dentro da empresa. Às vezes estava pendurado no departamento pessoal. Depois ficou importante que era um setor. Depois virou um departamento do negócio. Hoje tem que ser um negócio. Eu não sei se vocês lembram lá da tecnologia, a gente falava muito isso, né? A tecnologia era um pedacinho da empresa, e hoje é a empresa. Antes a gente tinha uma pessoa, não, hoje todos têm que estar envolvidos com a tecnologia, né? E as vantagens são muitas. É bom para o bolso, em todos os sentidos. Por exemplo, uma empresa ela é vista pelo mercado de uma forma diferenciada, né? Reduz desperdícios, etc., né? Diferencia o negócio. É bom para as pessoas, principalmente porque você sabe que está consumindo um produto de maior qualidade. Se for um serviço, você sabe que aquela empresa faz alguma coisa em prol das pessoas, em prol do planeta, né? Desenvolve comunidades sustentáveis. É bom para o planeta. Primeiro que a gente deixa de ter ações agressivas, redução de pegadas de carbono, etc. Impacto positivo no mundo, né? Agora, o que eu tenho visto aí, gente, na prática, é que muitas empresas estão fazendo, mas pela dor. Ou seja, como diz por aí, né? A casa caiu. Temos que fazer alguma coisa. E aconteceu recentemente no Brasil. Vocês devem ter visto na mídia. Saiu na Veja. Um ex-funcionário pegou uma mensagem de um líder da empresa que ameaçava funcionários de demissão caso eles tivessem alguma falha no processo. Isso viralizou através de um post no LinkedIn. O que aconteceu? A empresa, a Stone, ela reagiu muito rápido, isso foi muito bacana, inclusive. Reagiu rapidamente, que no momento as ações caíram, mas ela reagiu rápido, demitindo essa pessoa, porque isso era um assédio moral, apesar de ter falado, isso é um assédio, né? E recuperou a imagem, porque ela agiu rápido. Condição de crise foi rapidíssima aqui. E as curtidas em 24 horas no LinkedIn foram absurdas, fora os comentários. Não precisa ser assim. Não precisa. Dá para fazer de uma forma mais organizada. E aí eu pergunto para a engenharia. Como as empresas de engenharia estão se preparando para a escassez dos recursos naturais? Como é que vai ser isso? Não dá mais para lutar contra. Esquecem. Mas nós temos que pensar de forma holística. Nós temos que rever nossos modelos. Subir no telhado e olhar de cima. Aonde eu posso atuar? Nós temos que pensar com uma mente diferenciada. Nós temos que esquecer os velhos modelos. Inovar, gente, é esquecer o passado. Senão você não vai para lado nenhum. Fica andando em ciclo. E pensar de uma forma que eu gosto muito. Essa escritora e essa pensadora, ela fala uma coisa que eu acho super legal, mas eu gostaria de falar de uma outra forma. Imagine que vocês estejam numa estrada, e que você sabe que essa estrada é finita. E você está a 3 quilômetros de chegar ao final da estrada. E você está a 110 quilômetros por hora escutando música. Você vai ter um problema. Por que não tomar caminhos paralelos? Por que não diminuir a velocidade? E é o que está acontecendo. Eu vejo hoje nas entidades, eu vejo aqui as pessoas do CREA, a gente conversa com um, com o outro. É um ponto muito bacana da gente ajudar as empresas nessa conscientização dessa nova cultura, que é uma cultura antiga, mas hoje está no hype, né? E eu vou mostrar para vocês aqui, gente, alguns cases que eu trouxe reais. Eu não vou falar durante os cases, vocês prestem atenção. Se der tempo, a gente comenta. Certo. A gente falou rapidamente. Fala um pouquinho desse projeto
muito disruptivo, muito inovador. Tenta resumir para a gente o que é isso. Olha, no começo isso não era nada premeditado, nem concebido, nem planejado. Há 20 anos atrás, a gente sonhou, eu e meu filho, em fazer um produto para substituir petróleo. E esse produto, ele usava uma tecnologia transformando óleo de soja, portanto, oleoquímica vegetal. E a gente passou muitos e muitos anos e esse projeto ele não decolou. A gente acho que estava muito fora da hora, muito antes, e agora, recentemente, a gente percebe que isso está no momento. A gente vê a COP26, então tem uma série de coisas que indicam que a gente vai, de um projeto mal sucedido no começo, a gente vai converter em grandes coisas atualmente. E a gente começou a praticar inovação aberta. Meu filho tem essa visão, e ele acabou descobrindo um sistema construtivo à base do nosso material. A gente constrói placas e a gente tem uma cola também feita da soja, e a gente cola as placas, a gente consegue fazer uma casa inteirinha, com cobertura e Essas tudo. placas são a partir do óleo. E a partir do óleo de soja. Qual a porcentagem de óleo e de petróleo que ainda usa? A gente consegue chegar em algumas formulações até 90%. Qual o tempo médio de construção de uma casa popular usando esse material? Olha, se você já tem a placa, você, em 48 horas, você levanta essa casa. E é uma casa que te permite um conforto, porque ela tem isolamento termoacústico. Então, você consegue uma temperatura muito mais agradável, e é uma obra limpa. Você termina a obra, não tem sujeira, não tem desperdício na obra. Tudo que eventualmente sobrar ali, você traz de volta e recupera. Então, é um espetáculo. O próximo, depois a gente bate um papo sobre ele. O próximo é de uma pessoa que é muito querida por mim. Ele foi presidente da Itambé, e eu tenho estado com ele várias vezes, em vários projetos, e ele é fazendeiro. E escutem. Para começar, tudo bem, Jacques? Tudo bom, Carlos? Ô, Jacques, como que está aí as ações em relação ao ESG, né? Dos parâmetros aí, ambientais, sociais e dessa transparência de governança? Quais as ações que a Fazenda São Pedro tem realizado? Aqui na Fazenda São Pedro, já há vários anos, a gente tem muita preocupação com aspectos ambientais, de sustentabilidade, e isso é uma prática já antiga e recorrente na Fazenda. Preservamos o meio ambiente, procuramos manter cursos d'água protegidos, temos autossuficiência em energia elétrica, estamos hoje num programa de carbono zero para a Fazenda. Então, muito antes do ESG virar uma moda hoje, que está sendo, a gente já tinha essas preocupações ambientais, sociais, de bem-estar para os funcionários. Hoje, os nossos colaboradores têm internet, a fibra ótica, em cada casa. Então, é uma preocupação antiga, recorrente. Na parte de governança, a gente tem procurado atender um desafio das fazendas hoje, que é a sucessão. Transformamos a fazenda numa sociedade anônima. Meus filhos, um trabalha aqui, os outros são acionistas dessa empresa. Então, a gente está preocupado com a continuidade do trabalho aqui na fazenda, que já é da família já há quase 100 anos. Então, essas preocupações que hoje são muito faladas, a gente já tem isso há muitos anos na nossa mente.
Bacana. E o ESG hoje, você vê que você não é uma fazenda gigante, também não é uma fazenda microfazenda, mas é para todos, né, Jacques? Eu acho que esse ESG veio para ficar, né, hoje nesse mundo moderno, conectado, e eu acho que é importante a gente atender esses requisitos modernos hoje de sustentabilidade ambiental e da sustentabilidade da própria empresa, do nosso empreendimento. Com certeza. Ô, Jacques, muito obrigado, cara. Foi ótimo falar contigo. E qualquer hora dessa a gente vai estar junto aí. Combinado. Bom, vocês reparem, vou mostrar mais um aqui. O primeiro, o César, ele é um dos fundadores da Caramuru Alimentos. É uma gigante do país. Vocês devem conhecer os produtos. Um deles é o óleo Sinhá. Está aí no supermercado. Eles fazem várias coisas, né? E é interessante que a gente se relaciona já há algum tempo e ele me contou isso e eu fiquei assim apaixonado. Inclusive, teve um lançamento oficial recentemente, acho que foi semana passada, em Manaus, e aonde uma grande construtora já vai usar esses módulos feitos com óleo de soja, substituindo, fazendo paredes, né? E no mundo onde as pessoas, milhares não têm teto, né? É um sonho de consumo ter uma casa própria, né? E isso vai viabilizar. E o meio ambiente agradece, né? E são coisas alternativas. O Jacques é uma pessoa ímpar. Já o visitei, a gente está muito junto, workshops que a gente já fez dentro da fazenda dele. É muito interessante como ele lida com as pessoas, como ele é humano, como as pessoas amam estar lá com ele. Essa da fibra ótica, eu achei sensacional a ideia dele, de colocar fibra ótica nas casas de todas as pessoas que trabalham na fazenda para que possam se interligar com ele, né? E um outro caso que é interessante, vocês viram que o caso do César, ele a princípio teve problemas. E aqui é um caso de um outro amigo e parceiro também. Eu acho que, se não me engano, em 2018, final de 2018, um cara em São Paulo lançou um aplicativo para carona, chamava Caronetas, tá? E esse aplicativo logo teve assim, um investimento do Santander, se não me engano, de R$500 mil para decolar. E começou indo tudo bem, mais ou menos bem, o negócio não veio. É sempre assim, é um ano para tentar estabilizar. Quando ele pensou em estabilizar, veio a pandemia. Zero contato pessoal. E como é que faz? O aplicativo foi para o espaço? Olha, mais um caso que teoricamente teria afundado. E ele pensou, espera aí, isso é uma grande oportunidade. E ele transformou o aplicativo no WeMove, que é uma plataforma de integração modal. Então, o que ele faz com o aplicativo hoje? A carona virou um detalhe, tá? Mas o que ele garante é o fretamento, ele garante arrumar as pessoas dentro da empresa, fazer a seleção das pessoas que vão voltar para o trabalho híbrido, que vão ficar no híbrido, a controlar os espaços de estacionamento da garagem. Ele sabe, ele faz o check-in de quem sobe no ônibus, de quem não sobe, quem está no carro, quem pegou, e com isso ele apresenta relatórios mensais para a empresa, está na internet, o dono pode consultar, os gestores podem consultar, da pegada de carbono, ou seja, como ele mesmo comenta, pegada de carbono é dinheiro na mesa. E a empresa, salvando essa pegada de carbono, como é que ela pode investir em outras áreas? E os clientes dele hoje são as maiores seguradoras desse país, estão com ele, grandes corporações. Ele acabou de fechar com a JBS, que ele faz todo o controle de logística de pessoas com modelo híbrido, usando esse aplicativo. Então, quando a gente mostra, contextualiza isso, a gente vê o seguinte, que nós temos que amplificar as ações. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitas das empresas já fazem alguma coisa, mas nós temos que amplificar. Para amplificar, eu trouxe aqui, a gente já caminhando aí para o encerramento, o que é colaboração? O que significa isso? E eu acho que nada melhor da gente pensar nos Jogos Olímpicos. Quando a gente vê isso daqui nos Jogos Olímpicos, você vê, olha que interessante, naquelas canoas eu tenho várias mentes ali, eu tenho 4 mentes
treinadas e não são iguais, porque as pessoas não são iguais, mas elas têm o mesmo foco, têm a mesma força, sabe o esporte. O grande desafio é como eu vou montar times de confiança. Muitas empresas acreditam que inovação, que gestão horizontal é o que o americano chama de breaking the walls, quebrar as paredes, agora pode vir de bermuda, é post-it na empresa inteira, é sala para design thinking. Para com isso, isso não é inovar. Inovar é mudar a cabeça, é mudar a mentalidade, está aqui dentro. E como que eu vou fazer times de confiança com pessoas de mentes diferentes, com habilidades diferentes? É o que eu chamo de inovação colaborativa. É essa inovação colaborativa que impulsiona a governança. É essa inovação colaborativa que impulsiona a inovação. Inovação não é tecnologia. Eu sou engenheiro eletrônico e devia falar o contrário. Não. A tecnologia é uma ferramenta. Foi muito legal, inclusive, ontem o Jorge contextualizou isso, ele falando que a tecnologia tem que ser uma ferramenta. Nós estamos num mundo hoje governado por dados. Todo mundo fala há alguns anos, dado é o novo petróleo. Não é o petróleo. Dado é o oxigênio das empresas. É o nosso oxigênio. E isso foi colocado, não dessa forma, mas falando que os dados são importantes, pelo Joel, que é o presidente do Confia, que eu achei muito bacana, inclusive, essa colocação dele. Né? Então, quando a gente pensa na inovação colaborativa, tem alguns conceitos, nós temos que ter alinhamento, temos que entender a importância da união de mente, da conexão dos cérebros, do compartilhamento desses cérebros. Diversidade, incluir as pessoas. Pessoas diferentes agem e pensam de forma diferenciada. Nós temos que não vestir mais a camisa, nós temos que sentir parte do negócio. Sem metodologia, esquecem. Por experiência própria. Como colocar uma empresa inovadora sem você pensar numa gestão colaborativa, sem metodologia, é muito difícil. Só que tem uma coisa, nós vamos começar a gerar ideias com essas pessoas que fazem parte do negócio, mas espera aí, cemitério está cheio de boas ideias. Nós temos que executar. Ideia sem execução não serve para nada. A governança é nós pensarmos em transparência, inclusão e a gestão colaborativa, essa gestão horizontal, essa gestão do zero comando e controle. De confiar nas pessoas e entender, gente, somos humanos. E ser humano, de repente, ele não quer ganhar da empresa o carro, porque ele fez uma coisa muito bacana. De repente, ele ficaria muito feliz se ele ganhasse uma salva de palmas. Porque nós somos humanos. Sentir confiantes. Quantas empresas tiveram mais facilidade no trabalho remoto, que já eram empresas mais horizontais, mais colaborativas, e outras empresas de ponta tiveram grandes problemas. O ser humano, ele gosta do entusiasmo. O governador, ontem eu estava na abertura, falou muito do Jorge, do entusiasmo dele de tocar a instituição. E eu conheço, é isso mesmo. Presença. E, para a gente pensar um pouco, é como se a gente estivesse subindo uma montanha. Escalar, gente, não é uma coisa fácil. Eu adoro esportes radicais, mas você tem que ter uma equipe de confiança para te treinar. Quando você vai executar, você tem que saber que você tem uma equipe embaixo, que você tem uma equipe em cima, que os equipamentos que você usa são de primeira. Foram feitos por empresas idôneas, empresas de confiança. Caso contrário, você vai ter problema. Então, tem uns passos para a gente implantar essa jornada. E esses passos são, o primeiro, nós temos que entrar dentro do negócio, que eu chamo de assessment, que é conhecer muito bem. Depois nós passamos para a conscientização da portaria de uma empresa, do balcão de uma loja, do pé do café, de quem está lá, até no topo da pirâmide. Todos têm que ter consciência da importância disso. A partir que isso está funcionando, nós passamos para fazer o projeto para adotar os pontos relativos àquela agenda.
e depois fazer a manutenção disso. E essa jornada é como se fosse uma estrada. É a primeira parte, é isso mesmo, é a conscientização. Depois nós temos que montar uma agenda para entender quais os pontos são importantes para aquele negócio naquele momento. E qual é a minha capacidade de investimento? Qual é o meu nível de maturidade para aquilo? Né? Objetivos, o que eu quero em implantar essa governança, o que eu quero com E e o que eu quero com S. Né? E, durante esse tempo todo, nós vamos ter novos desafios, nós vamos ter riscos chegando, e que nós vamos estar sempre que revendo esses projetos, revendo a nossa agenda, fazendo os alinhamentos necessários para partir para a implementação. E essa implementação, ela é feita de uma forma que a gente tem que comunicar isso, através de um selo, ou seja lá, uma certificação. Né? Então, proteger, regenerar, incluir e respeitar. É o que a gente tem que fazer. Estamos num momento de conhecimento profundo, de prosperidade, de muita conectividade, e nós temos que aprender isso. Né? O grande desafio, qual é? A cultura se resume ao jeito de ser e fazer. E o que precisamos? De uma mentalidade aberta, né, para explorar essas novas possibilidades. E, já encerrando aqui, entender que nós temos que entregar alguma coisa que ainda sirva no cliente que a gente quer atingir. E entender que inovação, que essa governança, tudo isso, e é entender o futuro. E as crianças conseguem muito bem isso. Inovar não é evoluir passado e muito menos o presente. É trazer o futuro para o presente. E, gente, um recadinho que eu gostaria de falar para vocês. Como se fazer presente? Eu acho que, de repente, está na hora da gente esquecer um pouquinho o celular para dar um beijo, por exemplo. Né? E tem gente que não desgruda, para atender o celular. Ou vai conversar com um amigo, para de conversar com um amigo, de namorar para poder atender o celular. Eu acho que está na hora de repensar. Bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado de novo ao convite do CREA. Infelizmente o Jorge não está por aqui, mas fica extensivo a ele, dessa confiança. E a empresa do futuro é esses pássaros, gente. Quem é o colaborador? Quem é o presidente? Quem é o líder? São todos. Todos estão lá. Né? E agradeço novamente, e uma surpresinha aqui. Né? Meus contatos estão aí, mas depois eu compartilho com vocês aí. Tá? Esse livro, que eu lancei um livro há algum tempo, 2 deles eu gostaria de sortear para quem está aqui. Né? Quem deu a honra de estar nos aguentando até aqui. Eu vou deixar aqui com o meu amigo aqui para fazer esse sorteio aqui da melhor forma. Ali também tem no site nosso, tem o livro disponível. Se vocês quiserem, podem apontar lá o leitor de QR Code. Muito obrigado, gente. Muitas pessoas já me procuraram a respeito da sua palestra. Você autorizou o CREA a disponibilizar? Ainda não. Não, tudo bem.